Olá, boa noite. Quero saudar a todos os que estão nos acompanhando com a graça da parte de Deus, nosso Pai, e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, membros da Igreja Batista Maranata, e aos visitantes que sempre têm nos prestigiado com a sua presença, e nós podemos então compartilhar com vocês a nossa alegria de levar um alimento para o nosso rebanho, para aqueles que também têm se disposto a ouvir a palavra do Senhor. Então vamos orar e pedir para que o Espírito Santo possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que possamos ser desafiados pela palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é aberta, a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para educar na justiça, para corrigir, para repreender. Então nós iremos certamente experimentar esses aspectos toda vez que nós abrimos a palavra de Deus. Vamos orar. Grande abraço, Gilson. Senhor, eu quero chegar na tua presença reconhecendo que isso só é possível pelo sacrifício de Jesus. Pai, nós suplicamos que o Senhor nos abençoe neste tempo, que sejamos edificados pela tua palavra, pelas histórias, ó Deus, relatadas na tua palavra, que nos remetem à nossa condição espiritual, à nossa realidade, à tua obra que o Senhor fez por meio de Jesus e que, ó Deus, ela possa nos educar, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, para que possamos nos parecer mais com teu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Dê-nos um tempo, Deus, precioso aqui em família. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Ok. A semana passada eu trouxe para vocês o episódio de Jesus curando um homem que era surdo e com dificuldade para falar. Alguns interpretam como gago, alguns interpretam como alguém que tinha alguma dificuldade, uma voz grossa, era uma voz incompreensível, né? Então nós vimos que naquela condição, a maneira como Jesus gentilmente lida com este homem que foi tantas vezes certamente alvo de bullying, né? E pega ele, coloca ele à parte, trata aquele homem como uma pessoa única, confere uma atenção exclusiva para ele e faz algo tremendo. Aquele homem era surdo, e então Jesus, que tem o mesmo poder de Deus, porque ele é Deus, ele então faz com que o seu aparelho auditivo então possa funcionar efetivamente, ou seja, ele passa a ouvir. Ele passa a ouvir. E então a língua dele também se solta, então ele passa a falar. Ou seja, nós só podemos ouvir a voz do Senhor se o Senhor tocar em nós. Se Jesus, então, vier ao nosso encontro e ele, então, desobstruir a nossa audição. O que nós temos hoje, na sequência de Marcos, é alguém que é cego. O texto não fala quem ele é, onde ele morava, de qual família que ele era, filho de quem. Diz que era um homem que era cego. E essa história está em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. Vamos ler aqui então. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então a cura do cego de Betsaida, olha que interessante, é o único milagre nos evangelhos que ocorre em etapas. Ou seja,
Duas etapas são feitas para que a cura efetivamente aconteça, ao invés de ser apenas um movimento de Jesus. Mateus e Lucas omitem esse milagre. A necessidade, então, de toques repetidos, dois movimentos de Jesus, não implica que ele não tem poder suficiente para lidar com essa doença. Pois em outros lugares nós vemos Jesus expulsando uma legião de demônios com uma única palavra daquele gadareno. Nós vemos Jesus sendo tocado e a mulher do fluxo contínuo foi curada. Nós vemos também que a filha de Jairo foi ressuscitada quando Jesus a toma pela mão e fala Talita cumi, ou seja, menininha. Cordeirinho é outro significado dessa palavra. Levante-se, é hora de levantar. Vemos também Jesus quando ele lida com aquela mulher Ciro-fenícia, que tem a sua filha possessa por demônio, e ele, com uma única palavra, à distância, né? Ele expulsa aquele demônio, curando aquela menina. Então, nesse milagre, estamos tratando de um caso completamente diferente. E este quadro ilustra isso de maneira muito clara. Em vários aspectos, é o mais extraordinário de todos os milagres realizados por nosso Senhor e Salvador. Lembra-se dos detalhes do que ele fez por esse homem cego? Ele toma ele pela mão. E isso tem uma implicação do caráter de Jesus, numa expressão da compaixão de Jesus. Leva esse homem para fora da aldeia, ele é cego, ele precisa ser guiado. Ele faz algo um tanto quanto bizarro, né? Ele cospe nos olhos daquele homem, impõe as mãos sobre ele e pergunta então se o homem se ele podia ver, se ele podia enxergar alguma coisa. O homem diz, sim, vejo, mas eu vejo pessoas como se fossem árvores andando. Então o Senhor pôs a mão novamente sobre ele, sobre os seus olhos, e desta vez então a sua visão foi completamente restaurada. Ele viu claramente e distinguia tudo de modo perfeito. Isto, obviamente, é algo de significação muito profunda aqui para nós. O que aconteceu neste caso não foi acidental, muito pelo contrário, foi totalmente intencional da parte de Jesus e deliberado. Havia algo aqui um tanto quanto pedagógico de Jesus, não somente para este homem, mas principalmente para os seus discípulos. Então, nada do que o Senhor fez foi feito acidentalmente. Todas as suas ações eram deliberadas. E quando ele mudava, então, seu método de cura ou de lidar com uma pessoa, sempre tinha uma razão muito boa para fazer isso. Nosso papel, então, é tentar entender isso, vasculhar isso. Não havia nada particularmente difícil neste caso. A variação no tratamento não era causada por isso. Era devido, então, ao plano de Jesus, determinado pelo Senhor, de operar o milagre desta forma, a fim de ensinar uma lição e comunicar uma certa mensagem, primariamente para os discípulos. Então eu creio que ele tratou deste homem cego daquela maneira, a fim de dar-lhe uma imagem dos discípulos. A forma, então, de Jesus lidar com este cego foi algo didático. Era como se fosse uma imagem gráfica de Jesus lidando com os seus discípulos, porém usando aquela imagem, aquela figura daquele homem. E ele então adota essa técnica aqui para que os discípulos pudessem então se ver como realmente eram. Então a cura em duas etapas neste presente milagre sugere assim um processo de revelação tanto para os discípulos quanto para o cego em Betsaida. O que nós podemos aprender aqui são 3 estágios de uma cura que todo pecador ele experimenta. Em primeiro lugar, temos aqui a cegueira total.
O que é cegueira? O que é ser cego? O cego é a condição de falta da capacidade de ver. A cegueira física era comum no Antigo Oriente Próximo e ainda prevalece nos pobres, nas pessoas pobres atuais, sem os benefícios da medicina moderna, né? As causas médicas da cegueira não são especificadas na Bíblia, mas a falta de higiene pessoal, as condições insalubres de vida, foram sem dúvida fatores contribuintes. As tempestades de areia que ocorriam naquela região, o sol forte quando eles caminhavam no deserto, até mesmo os bebês que eram pequenininhos, então as moscas vinham e depositavam ali algum tipo de bactéria. Tudo isso contribuía para que a pessoa tivesse em algum momento uma cegueira, seja ela que foi desenvolvida, né, ao longo do tempo ou logo no início. Então, o termo que nós usamos aqui de cegueira espiritual, embora esse homem havia uma dupla cegueira, tanto espiritual quanto física, é uma maneira então figurativa de definir a condição perdida e sem esperança da humanidade pecadora. Essa cegueira inclui, então, a rejeição voluntária da revelação de Deus em sua criação e nas Escrituras, na incapacidade de ver a verdade do Evangelho. Isso é uma realidade. O mundo sem Cristo está cego. O mundo sem Cristo é impossível de ver a beleza da obra do Senhor Jesus. É impossível de ver Jesus sendo revelado de maneira específica na sua palavra. E por conta disso, ele não é então reverenciado, ele não é então cultuado, ele não é adorado. E veja, as Escrituras e a incapacidade de ver já eram então relatados na palavra de Deus. Moisés fala da apostasia de Israel como uma cegueira, quando Israel então abandona o Senhor. Em Deuteronômio 29:4 diz assim: mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, ou seja, cegueira, e nem ouvidos para ouvir. A cegueira espiritual, então, ela está ligada à dureza do coração. E é entendida como um julgamento de Deus tanto sobre os incrédulos quanto sobre Israel. Segundo Paulo, ela também é obra de Satanás, que cegou a mente dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. A cura, então, para a cegueira espiritual é um dom especial da graça de Deus através do novo nascimento, pela obra do Espírito Santo, ao ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. A única forma, então, de lidar com a cegueira espiritual é o toque de Jesus, por meio do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. O que nós precisamos fazer para um mundo obstinado e contumaz é que nós temos que dar voz, proclamar o Evangelho. E então, o ministério do Espírito Santo vai ser de aqueles que ele escolheu. Deus Pai, antes da fundação do mundo, terão então seus ouvidos desobstruídos e a sua visão então clarificada. Portanto, todos nós, algum dia, fomos cegos. Nós nascemos cegos e em trevas densas espiritualmente. Até que um dia, então, Jesus nos encontrou. Aí, então, temos o segundo ponto, que é a visão parcial. Então, Jesus toma aquele homem, aquele cego, e leva-o para fora da aldeia. E esse contato físico do Senhor é uma expressão da compaixão de Jesus. O amor, ele busca intimidade. O amor, ele busca relacionamento. E o toque de Jesus é um prelúdio tangível da comunhão que os crentes experimentam com ele pela fé. E Jesus então faz algo um tanto quanto esdrúxulo aqui, né? Ele cospe nos olhos daquele homem. E ele pergunta, toca e pergunta, você vê alguma coisa? O homem então tem a sua visão parcialmente restaurada. E ele fala, eu vejo pessoas,
mas elas parecem árvores que andam. Essa cura física, então, dessa cegueira serve como um paradigma para a cura espiritual da visão dos discípulos, que também ocorre gradualmente e com dificuldade. Veja, no episódio logo seguinte dessa narrativa de Marcos, o primeiro toque da cura para eles virá quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos respondem. Aí vem a pergunta específica: quem vocês dizem que eu sou? Então aqui temos o primeiro toque. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração que Pedro faz é obra única e exclusiva do Espírito Santo. E Jesus criva isso. Simão, você é bem-aventurado porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Então, para que nós saiamos da cegueira total espiritual, para termos uma visão inicialmente, é somente pelo toque de Jesus. Somente uma ação do Espírito Santo. Somente alguém que foi objeto da graça de Deus, ele pode então declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador prometido, é o Messias que veio a este mundo e cumpriu então de maneira perfeita e obediente a justiça de Deus. E essa justiça está disponível a todo aquele que depositar a sua fé em Jesus. Jesus então transfere essa justiça para a conta desse pecador. Então ele tem os seus olhos desvendados. Então Pedro começa aqui a enxergar quem é Jesus. Jesus dá sinais da sua messianidade, da sua filiação divina desde o início do Evangelho de Marcos. Quando ele expulsa o demônio, antes disso, na sinagoga, antes disso, ele é batizado por João e as pessoas que estão ali presentes ouvem um estrondo, o céu rasgando. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ali então já começa a definir a identidade de Jesus. Mas os discípulos ainda são letárgicos. Eles não compreendem que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus, de maneira paciente, benigna, bondosa, começa então a se revelar a estes homens. Ele acalma uma tempestade com o poder da sua palavra, ele cura pessoas, ele faz a multiplicação dos pães. Depois ele acalma a tempestade sem falar nada. O simples fato de andar sobre as águas já evidencia que ele é Deus. E quando ele entra no barco, imediatamente a tempestade se acalma. Os discípulos estão observando tudo isso, mas ainda eles são lentos em compreenderem quem é Jesus. E aqui então nós temos uma ação. Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus então está fazendo esse primeiro toque. Então Pedro vê, mas enxerga aquilo que é equivalente a árvores andando. Jesus não veio satisfazer os desejos terrenos e transitórios do homem. Jesus não veio aqui para libertar Israel do poder político, econômico e militar do Império Romano. O termo Messias ele tem essa conotação militar. Então os discípulos enxergavam Jesus como aquele que iria ser alguém que iria libertá-los da opressão do Império Romano. Mas Jesus não está pensando em termos do reino deste mundo, mas sim o reino dos céus, o reino de Deus. E essa é a visão que os discípulos ainda têm, essa visão ainda turva, como árvores andando. Então, tanto Pedro quanto os discípulos, eles precisam de um segundo toque, antes de verem as coisas claramente, que o Messias deve sofrer e que o Messias deve morrer. Essa condição não é incomum. Essa condição de essa cegueira, aliás, essa visão parcial, ela ocorre em Corinto. E revela que mesmo aqueles que receberam o Espírito podem ser muito enganados e obstinados. Então, os discípulos nessa passagem, portanto, são imagens espelhadas
gráficas dos discípulos na igreja e dos discípulos modernos que não são menos obtusos ou sujeitos à confusão, mas são dotados de uma percepção momentânea ou ocasional. O grande problema dos discípulos não é simplesmente a cegueira, mas o fracasso em reconhecer que são cegos. Jesus então analisa a condição dos discípulos e faz o diagnóstico. É a dureza do coração, olhos e cegos e ouvidos surdos que mantêm esses discípulos nessa condição. Portanto, meus irmãos, uma visão árida do reino de Deus, um olhar turvo da pessoa e obra de Jesus produzirá esse resultado. Uma visão parcial, imprecisa, nublada, equivocada, sem poder desfrutar da beleza das coisas espirituais, da beleza de Cristo, da beleza e da maravilha do reino de Deus, da estupenda obra salvífica de Jesus em sua morte e ressurreição, e de todos os benefícios que ele traz para nós. Nós carecemos de um segundo toque. E este segundo toque é a visão perfeita. Quando Jesus então toca novamente naquele homem, ele então agora pode ver de maneira clara. Portanto, esse segundo toque, em terceiro lugar, é a visão perfeita. O segundo toque de Jesus é definitivo e final. Aquele homem agora passa a ver claramente, diz o texto. Ou seja, quem nós somos, quem Deus é, podemos conhecer mais de Cristo, sua pessoa, sua obra, seu sacrifício substitutivo e o poder da sua ressurreição. Portanto, aquele homem agora podia distinguir tudo de maneira perfeita. E aqueles discípulos só podem ter esse segundo toque somente após a crucificação e a ressurreição, é que eles começam então a desvendar os mistérios concernentes ao reino de Deus, na pessoa de Jesus, que sofre aquela morte humilhante, todo aquele sofrimento pesado, por amor a mim e por amor de você. A ressurreição então revelará o poder de Deus para restaurar a vida e a visão. Depois então daquela obra de Cristo que é concluída na sua morte e ressurreição, Deus separa então, por meio de Jesus, esses 12 homens, por meio do Espírito Santo, em 30 anos, mudaram o mundo. Veja, irmãos, o que é uma visão clara. Veja e note a importância de termos olhos claros, não toldados pelo pecado, não toldados e nublados pelas coisas deste mundo. Um dos personagens meu favorito é Moisés. Você imagina Moisés, que foi criado com toda a cultura e o maior império que houve na época dele, o Império Egípcio. E ele olha para essas coisas e as considera como prazeres transitórios do pecado. E ele então deixa tudo aquilo e vai ser um ninguém. Um simples pastor, profeta de Deus, de uma nação que por 430 anos foi escrava. Mas o que Moisés via? O galardão eterno. Moisés tinha essa visão clara. Moisés era alguém que desejava ter uma visão clara da glória de Deus. Moisés desejava conhecer o Senhor. E isto deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Conhecer mais o Senhor, ter uma nova visão da sua glória, ter uma nova visão daquilo que ele fez por meio de Jesus. Portanto, essa capacidade de ver, tanto física quanto espiritual, é um dom de Deus, não da capacidade humana. Eu quero concluir aqui o nosso estudo dizendo que a forma como nós lidamos com a cegueira de pessoas
é a proclamação do Evangelho. A forma como lidamos com isso é intercedendo por essas pessoas. É o nosso procedimento, o nosso comportamento que é evidenciado pelas nossas palavras, pelas nossas ações, que remetem à imagem e semelhança de Jesus. Ou talvez você esteja experimentando de perto pessoas que você ama, entes queridos, talvez um filho, uma filha, um marido, uma esposa, que você tem observado que a pessoa está cega, ela tem abraçado o pecado, ela tem deliberadamente escolhido amar o pecado e não amar a Jesus. A nossa esperança é que o único que pode transformar esse coração, transformar essa cegueira, é o Senhor Jesus. Não é o nosso expediente, não são as nossas habilidades, é o poder do Espírito Santo, por meio do Evangelho vivido e pregado, que pode atingir e acessar o coração, a mente, os ouvidos e os olhos dessas pessoas. Nossa esperança é Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos e vemos Jesus lidando com todas as impossibilidades humanas, não há impossibilidades para ele. Nem mesmo um temperamento difícil demais, nem mesmo um coração duro que o Senhor não possa quebrar e permitir com que ele seja o Senhor ali. A sua visão, ela anda sadia, descortinada, uma visão clara. Você compreende de maneira profunda a obra de Jesus. Você pode articular bem o Evangelho para outras pessoas. Ou a sua visão ainda tem passado por momentos de estar toldada. Você deixou de caminhar com Jesus. Você deixou, em algum momento, você abandonou o seu primeiro amor. A palavra para você hoje é: volte ao primeiro amor. Volte os seus olhos para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. E você que ainda não se entregou ao Salvador, hoje é o momento para que Jesus possa curar a sua cegueira, para que você possa ver a face de Cristo, para que você possa entender quem Ele é, que Ele deseja ser o seu único e suficiente Salvador e ter um relacionamento pessoal com você. Você pode fazer isso orando, pedindo perdão dos seus pecados e reconhecendo que você precisa de Jesus. Você precisa de um Salvador. Amém? Eu quero finalizar aqui lembrando para vocês que amanhã às 9 horas temos a nossa EBD de Romanos com o pastor Edson. Às 10h15, a nossa EBD dos Profetas Menores com o pastor Marcelo Brasolin. Às 11h30, a nossa EDB Kids. Às 18h30 vai acontecer algo fantástico, algo tremendo. Aquilo que para nós era algo tão comum alguns meses atrás, agora é motivo de alegria. Eu me sinto como Israel voltando do exílio, quando eles voltam alegres para poder cultuar o Senhor. Que nós possamos nos lembrar em oração desse momento tão importante. Nós iremos retornar de maneira gradativa. Você que é do grupo de risco, então já foi orientado, ok? Aqueles que deram os nomes e poderão participar dessa festa de adoração sem os contatos físicos, né? Respeitando aí as recomendações, mas amanhã vai acontecer algo tremendo. A Igreja do Senhor Jesus vai se reunir no quilômetro 11, parcialmente. Ore por esse momento, ore para que Deus conceda graça nesse momento tão especial, na adoração, na exposição da palavra, na transmissão, que tudo possa correr bem para a honra e glória do Senhor. Amém? Boa noite, bom sábado para você
e fiquem com Deus. Um abraço. Nos vemos, para aqueles que poderão ir, no quilômetro 11, para a glória de Deus.